E aí, boa noite, turma. Boa noite AD1, boa noite AD3. Sextou, né? E na aula presencial eu sempre guardava alguma atividade, algum trabalho, alguma prova final para sexta-feira. Hoje coincidiu que ficou uma das ferramentas mais fofinhas, mais guti-guti, assim, mais... na hora teve até gente que queria ter tirado essa daqui, e não por um acaso também uma das de mais fácil entendimento, também uma mais acessível aqui. Hoje a gente vai falar de mapa de empatia, né? Todo santo dia, Fátima Bernardes explica lá no encontro o que é essa palavra empatia, assim, e toda santa vez com ares, assim, mas não, de fato, muita pessoa não sabe, muita pessoa confunde. Bom, empatia, né? Acho que todos vocês com certeza já sabem. O que eu quero acrescentar é que muita gente confunde com simpatia, aquela coisa de simpatizar com a pessoa. E empatia, vocês devem estar completando aí, é o ato de você se colocar no lugar do outro. Essa palavra é tão em voga, tão difundida pelas redes sociais, já vi em camiseta, enfim, é uma palavra muito necessária também, é uma palavra muito importante, uma palavra que causa grande comoção em todo mundo e eu gosto muito também. Mapa de empatia, então, é a ferramenta da nossa sexta-feira. Enquanto outras ferramentas focam muito em concorrência, em mercado interno, algumas até em cenário político, essa daqui, mapa de empatia, ela foca exclusivamente no cliente. Então, e ela é muito estruturada também na questão de perguntas, né? Só dando uma introdução aqui, a gente vai tratar, mas o objetivo final, para que essa ferramenta serve? Para criar aquela identificação, empresa e cliente, para ele ter aquela impressão, nossa, essa empresa aqui é a minha cara, encontrei a minha turma, a minha tribo, e nada disso é aleatório, isso é o fruto de um trabalho bem sucedido dessa ferramenta mapa de empatia, né? Então vamos lá, começar aqui nossa apresentação, tá aí online, né? Vamos lá. Mapa de empatia é um recurso, né, que serve para desenhar o perfil de seu cliente com base nos sentimentos dele. Aprenda a criar o seu. Então vamos lá. Então é uma ferramenta, a gente vai ver aqui, focado na personalidade, nos sentimentos do nosso cliente, né? E tem um roteiro de perguntas, o que ajuda muito essa questão de como a gente vai traçar aqui. Então é um roteiro, né? Serve para conhecer melhor o cliente. Eu acho que dispensa maiores explicações também o porquê eu preciso conhecer o meu cliente. Eu sempre dou um exemplo em sala de aula também, vocês já devem ter ouvido eu falar. Se eu tenho uma loja de confecções e eu tenho um ótimo preço e o meu público é aquele realmente que valoriza preço e que gosta de roupa barata. Bom, se eu não conhecer o meu cliente, fizer uma loja mega sofisticada, com um projeto de luz, uma ambientação, uma vitrine da hora, enfim, esse cliente que eu estou mirando, esse cliente que eu quero me comunicar com ele simplesmente não vai nem entrar na minha loja, ele não vai nem conhecer o estabelecimento, porque ele vai achar que não é para ele, enfim, traços de quem não, efeitos de quem não conhece o seu cliente. Então, nenhum tipo de informação sobre o seu cliente é suficiente. Assim, quanto mais você souber, melhor, mais você vai na mira ali saber onde anunciar, que estratégias tomar para alcançar esse cliente aqui. Vamos lá, seguindo em frente, uma outra coisa bem legal também é que o mapa de empatia, ele extrapola também essa coisa do documento, da apresentação em PowerPoint, né? Ele pode ser viabilizado, feito numa lousa, num flip chart, que é aquela folha de papel A4 em tamanho extra grande, que tem aqueles cavaletes, e também pode ser no computador e também a apresentação. Mas nesses modelos físicos, assim, de papel também, faz com que a gente possa trabalhar com aquela questão dos... Como é que é o nome daquele papelzinho? Post-it. A gente pode trabalhar aqueles post-its
coloridos, e a gente consegue visualizar mais, mapear de fato, como o nome sugere, a personalidade dos nossos clientes. A gente vê muito em filme americano, os detetives lá do FBI e tal, faz aquela parede lá e traça uma linha toda da cena do crime, e o mapa de cliente a gente pode seguir por esse caminho assim. Sem dúvida, quem optar por essa coisa fixa vai ter uma visualização muito mais dinâmica, muito mais prática, e eu diria até muito mais charmosa também. Você vai colocando, você vai alimentando aquilo e fica uma coisa mais orgânica, mais viva, né? Como eu disse, acho o mapa de empatia arrebenta em todos os setores, né? Mas é porque eu tenho essa pegada mais do humano, os recursos humanos, essa coisa do foco no cliente, né? Mas a gente vai falar de outras ferramentas que são tabelas puras, que são mais, como eu posso dizer, mais para a galera de exatas. Mapa de empatia é só coração, até pela maneira que ele se apresenta, né? Então a gente faz essa estrutura toda, né? Pode ser que você pode fazer no computador, mas se você abrir uma parede e for montar esse mapa aí, você vai ter que dividir em dois hemisférios, perdão. O de cima, a parte de cima, e a parte de baixo. A parte de cima vai ter questões tipo, o que ele pensa e sente, esse meu cliente, sempre que eu falar ele, eu estou falando do cliente, o que ele escuta. Você acha que essa questão, o que ele escuta, pode te ajudar nos negócios? Eu tenho certeza que vocês concordam comigo que perfeitamente. Mesmo se eu não gostar de determinado estilo musical, se é o que o meu cliente gosta, eu não tenho a menor dúvida que vai tocar no meu estabelecimento, não só tocar, mas também no volume que ele gosta. Então, independente de qualquer coisa, quem manda, quem sempre tem razão é o nosso rei cliente. Então, a gente precisa saber o que ele pensa, o que ele sente, quais são as ideologias dele, os posicionamentos, o que ele escuta, o que ele fala e faz, né? E o que ele vê. Isso a gente vai pontuar na parte de cima do nosso mapa. Na parte embaixo, quais são as dores e quais são os ganhos. Então, são duas questões assim. Então, um lado vai mais para o coração, não sei se vocês perceberam, e um outro vai mais para o cérebro. Então, a gente vê um lado mais racional e um lado mais emotivo desse meu cliente. E também o nosso material, que é o mesmo da apostila. Eu faço a apresentação, como eu sempre digo, só para ter uma linha condutora para explicar aqui para vocês. Lembrando que a equipe que ficou com mapa de empatia, eu não quero mais nenhuma explicação desse tipo, eu já quero um exemplo prático. Idealize uma empresa, toda e qualquer empresa tem cliente, eu quero que vocês façam um mapa de empatia dessa empresa, detalhando quem é o cliente de vocês. Vamos lá, então duas partes, parte de cima, parte superior. E vamos detalhar tudo isso em 6 passos, como montar isso daí. Então vamos falar um pouquinho sobre cada uma dessas questões e fazer algumas novas também, fazer novas perguntas. É como se fosse uma entrevista, assim, como se fosse um diálogo com perguntas bem abertas para a gente poder conhecer a fundo essa pessoa que mantém toda a nossa estrutura, que mantém nossa empresa funcionando, que é o cliente, né? Primeiro que ele vê. Esse primeiro quadrante, lembrando que algumas ferramentas separam em cruz as informações, outra em círculo. Esse daqui, parte de cima, parte de baixo. Esse quadrante fala dos estímulos visuais que sua persona percebe. Tentar responder para ajudar isso as seguintes perguntas: como é que é o mundo que essa pessoa vive, como são seus amigos e o que é mais comum no seu cotidiano, né? Falando de comunicação visual das empresas, a gente percebe muito que muda muito. A linguagem da TV aberta é uma, a linguagem da TV fechada é outra, a linguagem da internet é totalmente outra e num ritmo totalmente diferente, a da impressa e por aí vai. Você tem que descobrir o que esse cliente vê, o que ele consome, como é que é o mundo dele. É uma pessoa que passa o dia inteiro na frente da TV, você já sabe onde você vai se comunicar com ele. É uma pessoa que não desgruda do celular, que está sempre online, um outro perfil. Mas vai muito além essa questão do que ele vê na tela. É realmente o que ele vê, é a percepção, é o ponto de vista dele, em todos os sentidos. O que ele ouve, né? Quais são as pessoas e ideias que influenciam essa pessoa. Quando a gente fala o que ele ouve, tem muita gente que vai logo pensar qual é o estilo musical, né?
A gente pode até ir por esse lado também. Mas é o que ele ouve no sentido mais amplo, né? A gente vive tempos da tal da polarização. Nem vamos entrar nesse assunto. Mas qual é a ideologia dele? Quem ele ouve? Quem ele presta atenção? O que faz mais sentido para ele? Quem são seus ídolos? Né? Quais são as marcas favoritas? Eu sabendo isso, eu posso saber por trás de cada marca tem um lifestyle. O que é lifestyle? Tem um estilo de vida, tem uma mensagem que quer passar. Eu sabendo a marca que ele gosta, eu já sei exatamente o que ele quer dizer para o mundo que ele é, né? Quais produtos de comunicação ele consome, é aquela coisa. Ainda está no tempo do jornal impresso, lê todo dia, ou já está mais tecnológico, por onde ele se informa, né? Terceiro ponto, o que essa pessoa pensa e sente. Como o seu cliente se sente com relação ao mundo, quais as suas preocupações, quais os seus sonhos. A gente nunca falou tanto de saúde mental, de percepção, e as gerações, cada uma tem um posicionamento diferente. Elas são classificadas por nome e muito mais coisas, então tem a primeira geração que recebeu o nome, tem os baby boomers, lá depois da Segunda Guerra Mundial. Aí depois foram chegando, até o que a gente conhece hoje como milênio, geração Z, que tem as mesmas características. A turma que nasceu em final de anos 90, começo do 2000, já estão mais do que adultos aí, a gente já está falando na próxima geração alfa. Então, cada uma tem a sua percepção de mundo. São parecidos, claro, cada um tem a sua particularidade, mas são parecidos porque vivem o mesmo momento. Tem mais coisas em comum do que diferenças. A gente entendendo isso, a gente consegue criar uma empatia quase que instantânea também, na hora, né? O que ele fala e faz tem uma grande diferença isso daí, né? Isso daí cabe também algumas reflexões. O discurso pode ser totalmente diferente das atitudes. E eu aqui, Humberto, já estou numa altura da vida que eu já silenciei, coloquei no mudo tudo e qualquer coisa que a pessoa fala. Eu presto muita atenção em linguagem corporal, atitude acima de tudo, como ela trata as pessoas, como ela passa a mensagem dela, tom de voz, atitude também. E aquela coisa do discurso também, eu não sei, eu já estou em outro momento assim, mas cada um, porque há uma grande diferença. Vamos às questões para a gente diferenciar aqui. Como a sua pessoa estudada, persona colocado aqui, vocês entendam o cliente, né? Costuma falar. Ao mesmo tempo, como age. São questões que você formula com um ponto de interrogação no final e tenta responder com o mais de precisão possível. Existem até estudos de mercado, existe trabalho de cliente oculto e todo mundo já respondeu uma pesquisa de opinião alguma vez. Esse tipo de instrumento pode responder esse tipo de pergunta também. Claro que eu vou precisar fazer uma amostragem. A amostragem que é? Eu vou ter que ter um determinado número de pessoas e de pessoas de todos os tipos. Então eu faço essa boa e velha entrevista. Mesmo em tempos de pandemia, as entrevistas, as opiniões, embora muito contestadas, elas não pararam de existir, elas estão existindo agora pelo telefone, pelo celular, você manifesta a sua opinião e quando você pega uma amostragem grande, você consegue traçar um perfil. Como essa pessoa costuma falar, ao mesmo tempo que ela age e quais são os hobbies, o que ela faz no seu tempo livre. Hobby também fala extremamente sobre a personalidade da pessoa. A pessoa pode ser médico, mas se o hobby dela é trabalhar com madeira, com marcenaria, então é aquilo que realmente é que chama. Ela pode ser até médico por outras razões, pode até ter esse chamado da medicina, mas o que você faz nos seus tempos livres diz muito sobre você. Isso serve para a gente conhecer qualquer pessoa, o que ela faz com o tempo livre dela. A gente sabendo isso com o nosso cliente, a gente sabe muito sobre a paixão, sobre o que move essa persona, como está dizendo aqui. 5. Vamos para um lado mais profundo dessa pessoa, desse cliente, mas que merece ser visitado, que merece ser aprofundado também. Quais são as suas dores? Corresponde dores aqui, né? Uma palavra forte, impactante, mas corresponde a dúvidas, a obstáculos que ele precisa superar para consumir o seu produto. Então isso é muito importante.
Na verdade, eu acho isso muito interessante, você conhecer, você ter esse grau de clareza do seu público-alvo, daquele nicho que você conversa, porque você consegue atingir ele em outros níveis também. Do que a pessoa tem medo, quais são os anseios, né? Não é anseios, né? Quais são os receios dessa pessoa, quais são suas frustrações, o que ele gostaria de fazer e não fez, a situação que ele gostaria que fosse de um jeito, mas é do outro, quais são suas frustrações, que obstáculos precisa ultrapassar para conseguir o que deseja, tá bom? Para muitas pessoas, para a maioria das pessoas que vivem no mundo real, o fator monetário é muito proibitivo, é muita questão. Existe uma parcela, uma grande parcela, né? Mas em comparado com os 7 bilhões de pessoas, existem pessoas que não escolhem com limitações, mas todo o resto do mundo, a grande massa, a grande parte operacional do mundo, lida com essas questões aqui. Uma série de limitações, gostaria de ter esse tipo de produto, esse tipo de serviço, mas não tem o recurso para garantir aquilo, e você pode aproveitar aquela brecha e oferecer exatamente aquilo que ele quer, mas uma versão mais resumida, mais adaptada, mais standard, como a gente fala, né? Entre o prêmio e o básico, né? Você vê uma coisa intermediária para lidar com esse cliente. Isso é muito importante. Toda essa explicação que eu estou tentando passar aqui e dúvidas, coloquem lá no mural, no WhatsApp, no Classroom, enfim, tragam suas dúvidas. Estou ansioso para ver a apresentação de todas as ferramentas, e quando eu explico tudo isso daqui, eu lembro 3 anos que eu tive vivendo no comércio, uma época que antes da faculdade, que eu trabalhava, às vezes eu conto essa história, comecinho dos anos 2000, há 20 anos atrás, né, trabalhei em loja de shopping, loja de fast fashion, a C&A, eram outros tempos, né? Foi um momento muito rico para mim e lidava exatamente com todas essas questões aqui. A C&A, na minha época, tinha 5 marcas e cada uma com uma personalidade totalmente diferente, né? Ainda lembro, até era um trabalho muito prazeroso para mim. Trabalhava com visual merchandising, então eu trabalhava com as marcas desde o... Vamos lá, deixa eu ver se eu ainda lembro o nome. Baby Club, que é bebê, né? Mas tinha um adolescente já, o Fifi, tinha a Miss Fifi, aí tinha o jovem adulto, tinha um cara que era um adulto mais... O Anself e Ângelo Lítrico já era uma outra proposta, já era um outro público. Resumindo tudo, você só conseguia operar essas 5 marcas nessa loja se você soubesse exatamente quem era o cliente de cada um, porque senão não vendia. O que um usa, o outro não usa. O que chama atenção, o que é bacana para um, não é para o outro. O que está na moda para um, não está para o outro. A mensagem, o jeito que ele se posiciona, o jeito que ele dialoga com esse mundo é totalmente diferente. E para mim, eu falando dessa ferramenta aqui, isso é mapa de empatia pura, né? E a gente trabalhava com isso, a gente via todos esses detalhes da personalidade deles também. Então, as suas dores, a gente já falou: frustração, medo, obstáculos. E 6, quais são as necessidades. Eu acho que esse daqui é o pote de ouro, né? É a mola que movimenta a economia. Economia você movimenta descobrindo uma necessidade, né, que o mercado está precisando e atendendo essa necessidade. Assim que você gera receita, Vamos às perguntas aqui para trabalhar as necessidades do nosso cliente. O que é sucesso para essa pessoa? Isso é muito profundo também, muito interessante. Sucesso para um pode ser o bom e velho dinheiro na conta, enquanto para outros é simplesmente fazer o que gosta, para outros é ter uma casa própria imensa, 3 carros na garagem, para um outro já é dar a volta no mundo com uma mochila nas costas. O conceito de felicidade ele é extremamente pessoal, né? Então, você descobrindo o que é sucesso para o seu cliente, você já consegue se dialogar lindamente com ele, aonde ele quer chegar, que está muito ligado com essa outra questão, e o que acabaria com os seus problemas. Então, vê que são perguntas bem abrangentes, é fácil você responder, e se não souber, faz o quê? Pergunta para ele, né? Chega lá e você tem 1 minuto para responder umas questões aqui, participar de uma entrevista, e a gente cria o nosso mapa de empatia.
É muito bom a gente conhecer para forçar, não, para se adequar e entregar essa empatia toda, essa afinidade. Bom, então é isso. Mapa de empatia para nossa sexta-feira. Leve. O que mais? Ferramenta muito interessante. Todas são, né? Uma faz mais sentido para você. Tem gente que é mais do número. Eu sou e sempre você um profissional de recursos humanos e gostar de lidar com pessoas. E ferramentas como essa aqui me enchem os olhos. Eu espero que vocês tenham gostado. Tragam suas dúvidas, seus comentários. E é isso. Até segunda.